Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos ter alguns momentos diferentes, que é uma conversa com algum especialista, algum cantor, e durante os próximos dias, nas semanas que vão acontecer aqui, eu vou ter um bate-papo bem diferente com pessoas que vão fazer uma conversa relacionada a esta pandemia, a quarentena que nós estamos vivendo atualmente. E hoje, para iniciar, eu vou ter um bate-papo com o vereador Victor Canuto, do município de Champreta. E ele vai debater comigo algumas ações da prefeitura em relação ao novo coronavírus. E vamos juntos construir um diálogo formal em relação ao novo coronavírus, em relação a medidas de prevenção que nós devemos ter. Isso, Agradecer boa noite. pelo convite, te parabenizar pela iniciativa. É importante espaços como esse, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia, para colaborar, Isso. para dialogar um pouco sobre ações e até para a gente tentar ampliar as ideias e trocar as ideias em prol de todos, né? Que todos nós estamos Isso. juntos nessa luta. Exato. E é um momento que a gente deve dar as mãos uns aos outros. Como que se lava uma mão, a gente deve lavar a mão do outro. Então vamos iniciar o bate-papo relacionado às ações que a Prefeitura do município de Champreta tem feito em relação para evitar a disseminação do vírus no município. Porque nós vemos que hoje, no sertão, algumas cidades, elas não têm tantos casos confirmados do novo coronavírus. Mas o que será que o município de Champreta está fazendo para evitar que haja algum caso confirmado? Porque eu vi nas redes sociais do município que só apenas 2 casos suspeitos e 2 descartados. Não tem nenhum caso confirmado do novo coronavírus. Carlos, graças a Deus aqui em Rio Preta nós realmente não temos nenhum caso confirmado. Tem 2 casos suspeitos, tinham 4 e neste último fim de semana 2 já foram negativados, né? Então a gente espera que esses outros 2 também sejam negativados para o bem comum de toda a nossa população. A gente aqui é um município, apesar de ser pequeno, o que ajuda em alguns casos e dificulta em outros, né? Porque fica um pouco complexo para a gente pedir a uma grande parcela, porque você sabe, município pequeno, tudo leva a crer, e o país está vivendo esse momento de política. E às vezes Sim. a gente esbarra quando pede a um, pede ao outro, para não sair de casa, para usar máscara, né? Tem essa questão, quando dá alguma ideia, alguma sugestão, de ambas as partes, às vezes cai desse papo de política, e o que é o que a gente tem que evitar, né? Como você falou, todos estão no mesmo barco, e por isso essa preocupação geral com todos. A gente tem uma preocupação aqui porque somos divisa de estado. A gente tem uma divisa aqui com o município de Correntes, Pernambuco, e infelizmente não tem ainda, é uma pista que não é asfalto, é uma estrada rural ainda, e por isso não tem a barreira sanitária, nem a municipal, nem a nível de estado. É um pouco o que incomoda ainda a nossa população. No mais, está tendo algumas ações já por parte da prefeitura a fim de minimizar esse surto que está tendo, né, do coronavírus. Vereador, devido a esta pandemia pelo novo coronavírus, quais as medidas que o município vem adotando? Olha, Carlos, primeiramente eu quero, antes de iniciar algumas medidas, dar os parabéns e agradecer, né, a todos os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente. Eu tenho familiares, mas muitos amigos, e aqui em Champreta a gente conhece a cada um dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, desde da secretária de saúde até os agentes, os enfermeiros, os médicos.
e a nível de Estado, né, em si, esses heróis têm corrido muito risco para salvar, né, muitas vidas. E diante disso a gente iniciou o decreto, eu acredito que foi no dia 23, se não me engano, foi 21 de março, a nível de Estado, e o município demorou um pouco a iniciar algumas atitudes, algumas medidas, que a gente já via em alguns municípios circunvizinhos, e isso incomodou um pouco não só a população, mas a gente com o papel de vereador. E aí a gente começou a apresentar algumas dicas, mais algumas ideias, algumas indicações, e a gente pôde ver que a prefeitura em algumas coisas conseguiu já também entender da mesma forma que a gente. Por exemplo, na questão da vacinação para com os idosos do H1N1, que se iniciou coincidentemente, agora nesse último mês, de ir até a casa dos idosos para evitar aglomerações, né? Uma outra medida que a gente inclusive apresentou, citou logo de início, pois vimos aqui nos municípios circunvizinhos a questão da desinfectação das ruas, das principais praças, né, feitas, a gente sugeriu aqui que fosse feito com o caminhão-pipa que o município tem, né, que é feita à base de, se não me engano, cloreto de sódio, alguma substância desse tipo, porque aqui, como eu tinha te dito, divisa de estado, então, diariamente, centenas de veículos atravessam essa divisa e passam pelo nosso município, vindos de Pernambuco, com diversos tipos de mercadoria. Alguns param para comprar alguma coisa na farmácia, para fazer algum tipo de na borracharia, alguma coisa. Isso pode trazer o vírus e deixá-lo, né, aqui no nosso município. Por isso a gente pediu essa desinfectação, que na verdade tem sido feita de forma tímida. Acredito que até agora só foi feito 2 vezes por parte do município. A barreira sanitária é uma outra medida que a gente vem cobrando muito e que só foi feita, se não me engano, em um único dia, em um único sábado. É preciso que o município possa fazer e até que cobre do governo do estado. Eu particularmente já oficializei o governo do estado em relação a isso, para que o governo do estado leve em consideração que aqui é uma divisa de estado e também implemente essa barreira a fim de orientar e, claro, né, detectar possíveis casos suspeitos ou até confirmados que evitem se aglomerar em nosso município. Vereador, com a distribuição de cestas básicas por parte do governo do estado, quando foi que começou a distribuição aí no município de Champreta e como os cidadãos champretenses reagiram a essa entrega desses alimentos, dessas cestas básicas? Olha, Carlos, essa medida do governo do estado partiu no último fim de semana. O governo começou se não me engano, comprou 200 mil cestas básicas para todos os municípios e para Champreta enviou na última semana, uma semana atrás, 550 cestas básicas. É muito pouco perante o universo principalmente Champreta é um município muito carente. Nós temos diversas famílias que já passavam por necessidades antes mesmo desta crise e isso que se agravou neste momento. E a gente, desde então, iniciou pedindo lá atrás, há um mês atrás mais ou menos, que a prefeitura fizesse a sua parte também, antes mesmo que essas cestas do estado chegassem, pois demorou também um pouco essas cestas do estado, você vê, chegou agora no dia 20 de abril, próximo dia 21 de abril, 21. Então, um mês depois do decreto. Então, o município já deveria ter fornecido, por conta própria, essas cestas. Aqui, cidadãos, entidades como igrejas, eu conheço diversas pessoas da minha família, amigos, eu mesmo. Como cidadão, todos nós, a gente já vem fazendo a nossa parte, doando um pouco do que a gente tem, comprando para doar, né? E esse exemplo era cobrado para que a prefeitura faça a sua parte. A prefeitura, a Câmara já aprovou uma dotação orçamentária para isso, na Secretaria de Assistência Social. E até agora
A gente aguardou a vinda das cestas do Estado, a Prefeitura começou a entregar depois de uma semana que as cestas chegaram, então mais uma demora. Essas medidas precisam ser mais rápidas. Chegou na última semana e começou a entregar sábado agora, para algumas famílias, que não vai dar para todas as famílias, porque o Estado está fazendo a parte dele, mas a Prefeitura precisa também fazer a sua parte. Então foi tardia a entrega por parte da Prefeitura, mas a gente entende que já é um alento para algumas das muitas famílias que estão passando por muita necessidade nesse momento aqui em Chã Preta. Vereador, vocês têm no município, existe algum quantitativo de pessoas que necessitam dessas cestas básicas? Olha, Carlos, a gente sabe nos dados do IBGE, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui em Chã Preta por falta de transparência do Poder Executivo. Isso não é de hoje. Eu não vou entrar em detalhes, mas isso dificulta até a ação do Poder Legislativo. A gente precisa de mais informações, a gente sempre cobra através de ofícios, requerimentos, e nunca é atendido. Mas no site do IBGE a gente busca sempre informações, dados, e a gente, inclusive, indicou que a Prefeitura se norteie por esses dados, pelos dados que tem da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Educação e da própria Secretaria de Saúde, para chegar o mais rápido possível a essas famílias. Nós temos hoje algo próximo de 2.000 pessoas que vivem abaixo da linha da extrema pobreza, sobrevivendo aí com menos de R$ 200 por mês. Então, 550 cestas são insuficientes e nós sabemos disso, por isso a cobrança de que haja uma maior priorização na aplicação dos recursos nesse momento para combater essa miséria que o coronavírus está trazendo para essas famílias carentes. O senhor propôs à Câmara de Vereadores e à Prefeitura 2 proposições. Quais foram elas? E elas já foram aprovadas? Quais os benefícios? Não, Carlos, na verdade a gente propôs dois projetos de lei na última semana, mas também apresentamos algumas indicações antes mesmo desse projeto de lei, como, por exemplo, a questão da inclusão maciça das famílias de baixa renda. Aqui nós temos 3 comunidades muito carentes, Alto da Alegria, Nossa Senhora da Conceição e Rua Nova, que todo inverno, há décadas, sofrem com a chegada dessas chuvas de inverno. Então a gente sugeriu que a Prefeitura já iniciasse um cadastro de aluguel social para retirar essas famílias pelo inverno se aproximar e por elas estarem passando ainda mais por necessidade nesse momento. Foi uma medida. A outra foi a orientação e uma indicação para que a Prefeitura fornecesse, garantisse para todos os alunos da rede municipal de ensino o kit de merenda escolar. Merenda esta que já estava armazenada nas escolas, porque foi dado o decreto, as escolas estavam com as merendas, e essa merenda ninguém sabe até agora o que foi feito dela. E, além disso, é um direito do aluno de ter acesso, porque tem recurso para isso. Então apresentamos também essa indicação, sugeri também que a Prefeitura treinasse algumas pessoas e levasse até, principalmente essas comunidades carentes e a extremidade da zona rural. Você sabe que na zona rural de um município como Chã Preta, praticamente não tem nem sinal de internet. Algumas pessoas ainda têm TV, mas não têm acesso à informação, por exemplo, desse auxílio emergencial que o governo federal está distribuindo, que é os R$ 600 para desempregados, informais, autônomos, agricultores, ou seja, esse recurso precisa chegar a essas famílias. E a gente pediu que a Prefeitura chegasse até elas com o celular para orientar, para cadastrá-las para receber esse dinheiro. Muitas até agora nem sequer foram cadastradas, muitas pessoas, muitas. Alguns vão na Lan House, alguns amigos estão ajudando, mas é importante que a Prefeitura faça esse movimento e a gente sugeriu também essa indicação. E os 2 projetos de lei que você perguntou, na última sexta-feira, a gente foi convocado pelo presidente da Câmara uma sessão extraordinária, porque a Câmara aqui está também sem ter as sessões devido
a não ter a aglomeração. E, infelizmente, dos 9 vereadores, só compareceu o presidente da Câmara e a minha pessoa, que foi o autor dos 2 projetos de lei. Os 2 projetos de lei não beneficiam a mim, não beneficia aos ricos do município, a ninguém. Beneficia a toda a classe média baixa da nossa sociedade. Aos funcionários públicos, aposentados e pensionistas. Um projeto de lei, Carlos, era, na verdade, propondo, garantindo para que a prefeitura possa suspender por 6 meses, em convênio com as instituições bancárias, as parcelas, o pagamento de parcelas do empréstimo consignado. Muitos servidores aposentados do nosso município, eu acho que de todo o país, eles têm já empréstimos, já deixam um percentual, quando vão receber o salário no final do mês, um percentual do seu salário já fica lá no banco, que foi de algum empréstimo que ele retirou em algum momento de dificuldade. E nesse momento a gente fez o projeto de lei para que a prefeitura suspendesse por 6 meses. E quando voltasse, quando as coisas melhorassem daqui a 6 meses, pode até ser prorrogado, as pessoas voltariam a pagar as parcelas dos empréstimos por elas contratados junto às instituições bancárias, sem o aumento de juros ou de correção, qualquer correção monetária. Então, além de ajudar essas famílias, seria uma parcela, imagina, quem recebe um salário mínimo, R$ 1.100, né, ter uma prestação de R$250, R$300, passar 6 meses sem precisar pagar essa prestação. Né, ela não vai ficar devendo, ela vai voltar a pagar mais na frente. Mas já é um recurso que você tem para garantir ali uma melhor sobrevivência da sua família. E que insere no comércio local. Você iria ter como gastar um pouco a mais na nossa própria economia. E o outro projeto de lei, já me prolongando, mas é porque é necessário explicar, eu peço a paciência, a gente aqui na Câmara, a Prefeitura mandou um projeto em dezembro passado, aumentando a alíquota que é do nosso Fundo de Previdência, do FUNSERP aqui em Champreta. Né? Todos os servidores era descontado dos seus salários 11%, e a Prefeitura mandou um projeto para aumentar para 14%. Eu, de imediato, fui contrário a isso, porque achava que essa alíquota ela deveria ser gradativa. Então, quem recebe um salário mínimo, ser descontado um percentual X, por exemplo, 7% apenas. Quem recebe um pouco mais, ser descontado um pouquinho mais. E assim, um aumento gradativo, e não uma taxa única, né, de 14%. Então, o cara que já recebia, já era alto esse 11%, foi aumentado para 14%, e aí, mesmo assim, a Câmara aprovou. E começaria a vigorar agora, começa a vigorar, na verdade, agora, neste mês de abril, a ser descontado de todos os aposentados, pensionistas e de todos os servidores públicos. Então, nesse momento também de crise financeira, eu sugeri, através do projeto de lei, que a Prefeitura suspendesse esse aumento, já que para a Prefeitura é pouco, mas para essas famílias é muito. E cada centavo, nesse momento, se torna ainda mais valioso. E a gente também sugeriu que suspendesse por 6 meses esse aumento. Não tivemos a apreciação dos 2 projetos, porque não teve quórum, só foram 2 vereadores dos 9, 7 faltaram, e a gente está entrando em diálogo com os vereadores ligados à atual gestão, com o líder, para que a gente possa votar na próxima sexta-feira esses 2 projetos. Tem que ter um entendimento de todos os vereadores, e eu fico só na minha obrigação de propor, de indicar o que é melhor para a nossa sociedade. Acho que é importante nesse momento a gente deixar os palanques desarmados e pensar assim no todo, né, em toda a nossa sociedade, em toda a nossa população.